O painel de controle consolida e publica mensalmente informações da gestão orçamentária e financeira do Estado. São dados como as receitas, despesas e dívidas dos jurisdicionados. Há também indicadores relacionados à saúde, educação e pessoal, além de resultados de fiscalizações, garantindo transparência e a indicação antecipada de medidas corretivas nos rumos da administração pública. O painel de controle é importante por três motivos. Primeiro, é um instrumento de governança, porque permite ao gestor público conhecer as finanças públicas para melhor tomada de decisões. Dois, é um instrumento de cidadania, porque permite o controle social sobre a gestão do governo. Três, é um instrumento de fiscalização do Tribunal de Contas. Mediante ele, uma equipe de auditores do Núcleo de Macroavaliação Governamental acompanha para e passo a gestão fiscal e orçamentária do governo, inovando em tempestividade e efetividade do controle. Acesse o nosso portal www.tce.es.gov.br, clique no banner do painel de controle e tenha acesso a todas as informações. O Diário Oficial de Contas, o DOC, é a principal ferramenta de divulgação de atos processuais e administrativos do Tribunal de Contas do Espírito Santo. No site diario.tce.es.gov.br, você tem acesso a todas as edições do DOC desde 2013. Basta escolher o mês e o ano e clicar no dia em que deseja fazer o download da publicação. Na página principal também é possível fazer pesquisas por períodos usando termos específicos para otimizar a busca. Para ter acesso a recursos ainda mais precisos, cadastre-se no site. Lá você poderá contar com a ferramenta Alerta Personalizado e receber no seu e-mail alertas de assuntos que te interessam quando eles forem publicados no DOC. Assim você não perde nenhum processo e fica sempre por dentro do que mais te interessa no Diário Oficial de Contas. De maio a outubro, o Tribunal de Contas do Espírito Santo percorrerá o Estado com Júris 2019. O encontro de orientação técnica é destinado a servidores estaduais e municipais, com 13 cursos presenciais. As capacitações sobre temas da gestão pública são ministradas por auditores de controle externo do TCE Espírito Santo. O Júris 2019 acontece em 6 polos, contemplando os 78 municípios capixabas. Nova Venécia, de 6 de maio a 7 de junho. Alegre, de 24 de junho a 12 de julho. No Tribunal de Contas, em Vitória, de 15 de julho a 2 de agosto. Em Venda Nova do Imigrante, de 5 a 23 de agosto. Em Santa Teresa, de 2 a 20 de setembro. Em Colatina, de 30 de setembro a 18 de outubro. A capacitação é uma realização da nossa Escola de Contas. Boa tarde a todos. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão. Nos termos do artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno, submeto ao plenário para apreciação ata da 6ª sessão administrativa e da 17ª sessão ordinária de 2019, ambas distribuídas eletronicamente.
Aprovada conforme distribuição. Consulto à Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não temos, senhor presidente. Também não há comunicações da presidência. Palavra franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Devolução de processo com pedido de vista. Processo 3301/5, de relatoria do conselheiro Carlos Ana, vista ao conselheiro Borges, segunda sessão, devolvido. Processo 7023/15, de relatoria do conselheiro Chamum, vista ao conselheiro Borges, em segunda sessão, também devolvido. Devolvido, excelência. Boa tarde. Processo 8969/18, também de relatoria do conselheiro Chamum, vista ao conselheiro Borges, segunda sessão, também devolvida, excelência. Oito nove 69 de Apiacá e o 7023 de Barra de São Francisco. Obrigado. Sim, senhor. Processo 9067/18, de relatoria do conselheiro Chamum, vista ao Ministério Público, a primeira sessão. Deseja prorrogar, excelência? Prorrogar. Prorrogado. Da mesma forma, o processo 9070/18, vista ao Ministério Público, primeira sessão. Também prorrogado. Processo 1821/11, de relatoria do conselheiro Borges, vista em primeira sessão ao conselheiro Carlos Ana, prorrogado. E o 5569, em segunda sessão, devolvido. Processo 10.331/16, de relatoria do conselheiro Rodrigo Coelho, vista em primeira sessão ao conselheiro Siciliotti. Deseja prorrogar, excelência? Devolvido, presidente. Devolvido. Processo 953/18, de relatoria do conselheiro Rodrigo Coelho, visto ao conselheiro Borges em primeira sessão. Deseja prorrogar, excelência? Prorrogado. Processo 6211/15, de relatoria do conselheiro Siciliotti, vista em segunda sessão ao conselheiro Borges. Devolvido, excelência? Devolvido. Processo 2863/17, de relatoria do conselheiro Siciliotti, vista em primeira sessão ao conselheiro Chamum. Deseja prorrogar, excelência? Conselheiro Chamum. Prorrogado. Processo 5886/17, de relatoria do conselheiro Siciliotti, vista em... Não, este processo, prazo reaberto, porque está em prazo de recurso da questão de ordem decidida por mim. Processo 2958/18, de relatoria do conselheiro Siciliotti, vista em primeira sessão ao conselheiro Talfa. Deseja prorrogar, excelência? Sim, desejo prorrogar. Por fim, processo 3315/18, de relatoria do conselheiro Marco Antônio da Silva, vista em segunda sessão ao Ministério Público de Contas. Devolvido, excelência? Devolvido. Passamos à fase do julgamento dos processos em pauta, iniciando por aqueles em que há pedido de sustentação oral. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Processo 5991/2008.
Senhor presidente, processo 5991/2008, cuidam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Carlos Henrique Dalla Piccola, ordenador de despesas da Câmara Municipal do município de Fundão durante o exercício 2005, em face do acórdão 107/2008, lavrado nos autos do processo TC 1406/2006, que o condenou em multa no valor correspondente a 1.000 VRTE e ressarcimento ao erário municipal da quantia equivalente a 21.189,69 VRTE. Instrução técnica de recurso número 040/2019 conclui quanto ao mérito, opinando pelo não provimento do recurso de reconsideração, mantendo a irregularidade descrita no item 3 do acordo recorrido, por ausência da efetiva comprovação dos serviços de passagens aéreas contratadas, bem como, por consequência, penalidade de ressarcimento ao erário. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 828/2019, anui com o parecer da instrução técnica conclusiva. Ao relatório, devo a palavra a Vossa Excelência. Convido o doutor Francisco José Boturão Ferreira para sustentação oral, tempo de 15 minutos. Senhor presidente, eminentes conselheiros integrantes deste sodalício, doutor procurador de contas, senhor secretário, público, servidores. A questão aqui é bastante simples e eu pretendo ser bastante breve, porque a ITR reconheceu a prescrição punitiva e manteve de todos os outros itens, mantendo exclusivamente o referente à comprovação de passagens e diárias de vereadores que participaram de... Ocorre o seguinte, consta dos autos, e aí a gente se mantém exclusivamente relativo a isso, uma série de documentação que comprova a existência das viagens feitas. E eu elenco aqui. Declaração de 22 de fevereiro de 2005, que houve uma viagem aérea para Gol, para Fortaleza, dos senhores vereadores Ailson Abreu Ramos, Afonso do Nascimento Neto, André Rangel Ribeiro. Declaração de que o total da fatura, e isso emitido pela empresa, declaração de que o total da fatura custou aos cofres públicos, declaração, tudo isso consta dos autos. Declaração de que, em 25 de maio, o recorrente viajou pela companhia TAM, declaração de que o total dessa fatura foi de tal, declaração de que o senhor Ailson Ramos e Afonso Nascimento viajaram pela Gol, declaração de que o total dessa fatura foi de 2.200 e alguma coisa, declaração de que os senhores Heloísio Rodrigues e Afonso do Nascimento também viajaram pela Gol, declaração em 20 de novembro de 25 de 2005, que o requerente viajou pela Gol, declaração, e assim vai se elencando. São, na verdade, 19 documentos juntados aos autos. Cópias de folders, relatórios dos vereadores de participação, recibos da União Nacional de Vereadores, e assim vai. A área técnica dessa casa diz o seguinte: os relatórios de viagem e os certificados dos cursos comprovam tão somente a participação dos agentes nos eventos e não a efetiva prestação de serviço. Bom, se eles participaram, de alguma forma eles chegaram lá. Relacionado à compra e utilização das passagens. E embasa a sua rejeição e a manutenção da irregularidade
por um acórdão do Tribunal de Contas da União, que assim ementa. Para a prestação de contas de passagens aéreas, o agente deverá demonstrar o original ou a segunda via de canhotos dos cartões de embarque ou recibos do passageiro, obtido quando da realização do check-in via internet. Então, há, evidentemente, um preciosismo, porque não se conseguiu juntar, na medida em que houve uma modificação por parte das companhias aéreas da emissão dos bilhetes de embarque, o preciosismo de exigir-se a comprovação do recibo. Porque se os próprios expertos da Corte consideram que houve a participação nos eventos, o que falta é o bilhete. Por essas razões, e porque se comprova que houve a viagem, porque senão não haveria a participação, é óbvio, é que se pede que seja acolhido o presente recurso de reconsideração. Era o que se tinha, senhor presidente, eminente relator. Agradecemos ao doutor Francisco Boturão e devolvemos a palavra ao eminente relator. Após ouvir a manifestação e também compulsando os autos, senhor presidente, eu vou passar ao julgamento, uma vez que a manifestação da defesa não muda o entendimento ora trabalhado. Compulsando os autos, para além do que foi trazido neste momento para a defesa, observa-se que o lapso temporal existente entre a interposição do recurso, datado de 29 de setembro de 2008, e o pronunciamento final desta Corte de Contas ainda não ocorreu. Então, nós temos um lapso temporal muito grande, tendo em vista que não ocorreram quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição após a interposição do recurso. Há que se reconhecer que se encontra envolto pela prescrição o apontamento de irregularidade descrito nos itens 1 e 2 do acordo, quais sejam a ausência de qualificação técnica e habilitação jurídica e a ausência de retenção de contribuição previdenciária. E, não obstante a inequívoca ocorrência da prescrição, subsiste nos autos a mencionada irregularidade relativa, como disse a defesa, à ausência de liquidação da despesa, a qual apontou um ressarcimento equivalente a 21.189,69 VRTS. Fato é que, embora se constate fragilidade nos documentos acostados, ao mesmo tempo, os mesmos não são suficientes para que se afirme a não prestação do serviço, como também disse o defendente. Sendo assim, qualquer outro ato, a não ser o afastamento da presente irregularidade, levaria a uma condenação por dano hipotético ou presumido, levando possivelmente ainda a um enriquecimento sem causa por parte da administração pública. Não bastasse, verifica-se ainda, numa análise detida dos autos, necessidade de se reconhecer a carência de elementos probatórios suficientes à demonstração inequívoca dos requisitos que dão desejo à responsabilização do agente responsável mencionado. Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento exarado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, voto por conhecer do recurso, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o processo com resolução de mérito. No mérito, dá provimento ao recurso, reformando o Acórdão 107/2008, no sentido de afastar o ressarcimento, bem como a responsabilidade no que tange ao pagamento de despesas sem a devida liquidação. Julgar regulares com ressalva as contas do senhor Carlos Henrique da Lapícola relativas ao exercício 2005. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. É como voto, senhor presidente, devolvo a palavra. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Pela ordem, presidente. Procurador Luiz Henrique. Como tem questão de prescrição e não foi encaminhada ao Ministério Público, eu vou pedir vista. Vista ao Ministério Público. Passa a palavra ao conselheiro Sérgio Borges para relatar processo 9802/18, onde já há pedido de preferência. Presidente, o processo 9802/18, eu proclamei o voto
conselheiro Rodrigo Coelho votou de forma diferente da minha. Eu acompanhei o MP e a área técnica e mantenho meu voto. Passar a palavra ao conselheiro Rodrigo Coelho para manifestar o voto visto. Senhor presidente, primeiro agradeço a possibilidade, a oportunidade, agradeço ao relator. O presente processo é alvo de uma consulta que vem com dois questionamentos. Diante da edição da Lei Estadual 10.723/2017, é o Poder Judiciário Estadual obrigado a arcar com auxílio alimentação dos policiais militares? Em caso positivo, deve fazer segundo o valor fixado pela Lei Estadual 10.723/2017 ou segundo aquele pago aos servidores do próprio Poder Judiciário? Começando pelo esclarecimento, a Lei 10.723/2017 é aquela que altera o valor do auxílio alimentação para os servidores do Poder Executivo Estadual. Nós estamos falando da cessão de policial militar para exercer funções no Tribunal de Justiça, o que é previsto no Estatuto da Polícia Militar, Lei 3.196 de 78, em possibilidade de cessão com ônus para o cedente, com ônus para o cessionário e com ônus para o cessionário mediante reembolso, o que não há que se questionar. Se nós formos consultar a súmula vinculante do STF, número 55, que declara que a verba correspondente ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria e pensão, dada a sua natureza indenizatória, isso nos faz crer que, respondendo à primeira pergunta, é sim possível, é devido pelo Tribunal de Justiça que faça o pagamento. Até porque, na legislação que cria efetivamente a possibilidade de cessão de policiais militares em número de 20 para ficarem disponibilizados no Poder Judiciário, diz o seguinte, que se estiver cedido ao Poder Judiciário e não esteja recebendo vale alimentação no seu órgão de origem, que seja feito o recebimento no âmbito do Poder Judiciário. Portanto, respondendo à primeira questão, que guarda a relação com a manifestação da área técnica deste tribunal e com o Ministério Público de Contas, porém, diverge da manifestação do parecer que veio embasando a consulta. A segunda questão tem relação com o valor que deverá ser pago. O conselheiro relator, acompanhando a área técnica e também o Ministério Público de Contas, foi ao artigo 5º da Constituição Federal e fez uma referência à igualdade que deve ser aplicada a todos os cidadãos. E aqui eu quero fazer uma divergência, solicitando vênias ao eminente relator, da interpretação ora feita. Porque nós temos o conceito da igualdade formal, e aqui aplicada aos legisladores, no caso do artigo 5º, para impedir que o legislador, ao buscar qualquer legislação, diferencie pessoas que têm os mesmos direitos. E no campo da igualdade material, nós precisamos tratar os iguais de maneiras iguais e os desiguais de maneira desigual. E eu explico neste caso. Nessa sessão que o Poder Judiciário questiona, os policiais militares cedidos estão no exercício da função de policiais militares, portanto, iguais aos policiais militares lotados em quaisquer lugares. Não fazem parte, pelo instrumento da cessão, da estrutura funcional do Poder Judiciário. Ao meu ver,
eles são iguais a todos os profissionais de segurança que exercem função de policial militar. Não estão desviados da sua função e não compõem os quadros do Poder Judiciário. Não há nenhuma manifestação e nenhuma fixação do valor que deveria ser pago nesta sessão em nenhum dos instrumentos. Caso houvesse desejo de fazer o pagamento, tal como é o dos servidores do Poder Judiciário, deveria este estar expresso no convênio de sessão. Ao não estar expresso no convênio de sessão, nós devemos tratar os iguais de maneiras iguais. Então, os policiais militares de maneira igual. Não há desvio de função. Eles não estão no Tribunal de Justiça fazendo uma função judiciária. Estão fazendo uma função de segurança pública para a qual ascenderam a carreira de policial militar. Portanto, por conta dessa consideração e dessa interpretação que dou, entendo que o pagamento deverá ser feito de acordo com os servidores do Poder Executivo. É assim que eu voto a consulta, agradecendo, evidentemente, a compreensão do conselheiro relator, a paciência de todos. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Presidente, eu solicito vista. Vistas ao conselheiro Chamon. Passa a palavra ao conselheiro não, os pedidos de preferência. Vamos passar a palavra ao conselheiro Taufner, adiando a pauta do conselheiro Carlos Ana, justificando a sua ausência. Conselheiro Taufner. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público, advogados e servidores aqui presentes. Primeiro processo da pauta, 10.193/2015, nós vamos adiar. Conselheiro Taufner, há um pedido de preferência que eu cometi um erro aqui, tem um pedido de preferência da relatoria do conselheiro Chamon, processo 2968. Conselheiro Chamon com a palavra. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar oferecido pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo em face do prefeito municipal de Vitória, senhor Luciano Santos Rezende e outros, questionando o reajuste nas tarifas do transporte intermunicipal de Vitória, realizado em 16 de janeiro de 2017. Ementa: controle externo, fiscalização, representação, Prefeitura Municipal de Vitória, Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura, prejudicial de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regulado do processo, reabertura da instrução para complementação do rol de responsáveis, diligência, autuação de apartados. Devolvo a palavra, presidente. Colho a manifestação. Conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Borges. Conselheiro Rodrigo Coelho. Com o relator. Conselheiro Ciliotti. Com o relator. Proclamo na forma relatada. Agora sim, conselheiro Taufner, Vossa Excelência com a palavra. Primeiro processo é o processo 10.193/2015, eu vou adiar. Segundo processo é o 2016/2016, acompanhando parcialmente a área técnica e Ministério Público de Contas, homologar os pontos 2.1 a 2.11 do plano de ação, determinação, ciência e arquivar. Há apenas uma pequena divergência da área técnica do Ministério Público quanto ao prazo do item 2.4, que a área técnica sugere
até dezembro de 2019, sendo que o próprio plano de ação prevê até dezembro de 2020, pois o prazo sugerido para o provimento regular dos cargos vagos de auditor fiscal em menos de 6 meses considero exíguo. Então, senhor presidente, nós aprovamos aqui o plano de ação no tocante à auditoria de receita, apenas com essa pequena divergência do prazo para preenchimento dos cargos de auditor fiscal. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com os esclarecimentos, em face da divergência com relação ao prazo, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Com o relator. Conselheiro Carlos Ciliar da Cunha. Com o relator. Proclamo na forma relatada, prossiga. Próximo processo é o 6830/2015, Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse processo aqui, cuja recorrente é Renata Nunes Quintais. Esse processo, o conselheiro Borges pediu vista e acompanhou o meu voto. Eu adiei na sessão passada porque temos o processo seguinte, que houve divergência com o voto vista. Mas esse aqui hoje, então, já estou continuando o julgamento, mantendo o meu voto, que o conselheiro Borges me seguiu, então não há divergência. No presente processo 6830/17, Sua Excelência foi pelo conhecimento negativo de provimento e acompanhado em voto vistos, não há divergência. Perfeito. Então, prossiga esclarecendo o impedimento do conselheiro Carlos Ana, já declarado na sessão passada. próximo processo, 6938/2017. Esse aqui teve um voto de vista do conselheiro Sérgio Borges, divergindo, pugnando pela aceitação de novos documentos e reabertura da instrução. E aí eu tenho a dizer o seguinte: inicialmente registro que, quanto ao mérito do presente recurso, mantenho meu voto na íntegra. Contudo, verifiquei a existência de pedidos que, embora estivessem relacionados ao mérito recursal, não haviam sido apreciados. Desta forma, reformulo meu voto apenas nesse sentido, para apreciar tais pedidos, quais sejam: expedição de comunicação de diligência ao PROCON para prestar informações. Depois, reabertura da instrução processual para inclusão de demais responsáveis, exclusão do nome do recorrente do polo passivo do processo de origem e pedido de prova emprestada. Vamos, então, às considerações aqui. Acerca da expedição de comunicação de diligência ao PROCON, registro que cabe ao recorrente trazer os autos e os documentos necessários a fim de reformular a decisão guerreada, não cabendo a esta Corte de Contas buscar elementos de defesa aos responsáveis. Segundo ponto, quanto ao pedido de reabertura da instrução processual, entendo ainda que o momento processual fosse favorável tal reabertura, não vejo plausibilidade para reabrir a instrução processual neste momento, tendo em vista o lapso temporal transcorrido de aproximadamente 12 anos da época dos fatos. Já quanto ao pedido de exclusão do polo passivo, como preliminar, não verifico previsão no ordenamento dessa Corte de Contas. Para tanto, visto que somente seria possível retirar o nome do recorrente do polo passivo dos autos, em sede preliminar, na hipótese do mesmo ter sido inserido de forma equivocada, o que não aconteceu no presente processo. Registro, o recorrente fora condenado, motivo pelo qual seu nome somente deixaria de constar no polo passivo dos autos após a análise do mérito, em caso de provimento do recurso, o que não aconteceu. Por fim, sob pedido de prova emprestada, tal como pedido de realização de diligência, cabe ao recorrente juntar aos autos todos os elementos que julgar necessário para a realização de sua defesa, o que não ocorreu nos autos no momento da interposição do recurso, bem como na realização de sustentação oral, segundo a oportunidade que o recorrente teria para juntar novos documentos. Ademais, verifico que os documentos trazidos pelo recorrente de forma extemporânea, por meio do protocolo 6372/2019, já existiam tanto na data que foi realizada a defesa oral, quanto na interposição de recurso,
Logo, a previsão regimental, não há previsão regimental para que tais documentos sejam aceitos neste momento. Também registro aqui que, pelas informações constantes, existe um processo penal em andamento. E o processo penal poderá ter repercussão obrigatória, mesmo a posteriori, na decisão da Corte de Contas, apenas caso ocorra condenação aqui e absolvição no processo penal, desde que a absolvição ocorra pela inexistência do fato ou comprovação também da inexistência da autoria por parte do jurisdicionado. Então, diante de todo esse exposto, eu estou indeferindo esses pleitos e estou mantendo o meu voto no mérito, que é pelo conhecimento e pelo não provimento. Havendo divergência, senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência, já que o voto vista foi em sentido contrário. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo Chamon. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. Da mesma forma, acompanho o relator. Conselheiro Carlos Ceciliotti. O relator. Proclamo na fala relatada, vencido o conselheiro Borges. Prossiga. Processo 7636/2018, nós vamos adiar. Processo... Perfeito, e é só, né? Porque o último processo, ele é processo de vista do Lovati, depois nós vamos proferir o voto. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Proclamo na forma relatada e passo a palavra ao conselheiro Chamon. Obrigado, presidente. Processo 7023, conselheiro Borges devolveu hoje, eu vou adiar para conhecer, por se tratar de um tema complexo. Processo 3974, trata-se de fiscalização sob a forma de monitoramento instaurada para averiguar o cumprimento do Acórdão TC 298/2015, que julgou procedente a representação cujo objeto era a contratação de servidores temporários pela Prefeitura Municipal de Vila Velha no exercício 2013. Minha decisão, a ementa trata da seguinte forma: controle externo, fiscalização, monitoramento, exercício 2013, Prefeitura Municipal de Vila Velha, Secretaria Municipal de Educação, descumprimento reiterado de determinação, multa, circunstâncias supervenientes, fixação de novo prazo para cumprimento de determinação, notificação do órgão central de controle interno, monitoramento e ciência. Eu vou fazer uma breve leitura das principais questões desse voto. Aliás, eu vou explicar, porque o voto já está distribuído. Nós determinamos, houve uma representação subscrita pela auditoria, denunciando a utilização irregular de contratações temporárias. Nós determinamos a realização de concurso público para vários cargos, e o período é 2013, portanto, passaram-se 2 gestões, praticamente. E transitou em julgado, então fica valendo a determinação dada pelo tribunal, obviamente. A Prefeitura se explicou, mas não cumpriu no prazo determinado pelo tribunal a realização do concurso público para várias áreas. Qual foi o maior desafio desse voto? É como superar uma determinação que transitou em julgado, decidida por nós, neste momento de monitoramento. Não estaríamos, em tese, tratando da determinação, do teor da determinação, mas sim do cumprimento ou não da determinação, que, por consequência do descumprimento, haveria a multa. Ocorre que, de lá para cá,
O que mudou no ordenamento e na jurisprudência? Basicamente, o enunciado 331 do TST é o que foi o que iluminou as decisões de todos os tribunais sobre o que seria a terceirização lícita e ilícita na administração pública. Aquele era um momento. O processo chega agora no gabinete e eu verifico que não só esse tema foi tratado e extirpado do mundo jurídico pelo STF, e o voto propõe que deixemos de determinar em função das características dos cargos em questão, que, a meu ver, e está amplamente explicado no voto, todos são passíveis de terceirização. Obviamente que o voto não propõe invadir a discricionariedade do gestor. Ele apenas propõe ao gestor dois caminhos. Ele pode fazer o concurso público, porque esses cargos estão previstos na estrutura administrativa, ou pode fazer uma terceirização lícita, desde que atenda a duas premissas. Primeira, eliminar esses cargos da estrutura administrativa, portanto, haveria uma reforma. E a segunda premissa, que os contrate através de um processo regular de licitação. Ainda permanece a multa. Aí há de se perguntar, ora, mas se a gente está revisando a determinação, neste momento processual, por que caberia a multa? No meu entendimento, caberia porque, naquele momento, não restaria outra atitude, outra conduta, a não ser cumprir uma determinação do tribunal. Então, eu acho sério descumprir uma determinação do tribunal. Então, essas são as explicações gerais. Além disso, tem uma informação que não consta dos autos. A Prefeitura está, acompanhando pela internet, em fase de contratação de uma organizadora de concurso. Então, o ideal é que pudéssemos decidir rápido, publicar o acórdão, para dar ao gestor esta alternativa. E qual alternativa seria? Por exemplo, não contratar por concurso público condutor de veículo, auxiliar de apoio à informática, regente municipal, bibliotecário, guarda-vidas, por exemplo. Há um período sazonal a utilização dessa mão de obra. Então, há de citar, estamos em outro momento jurisprudencial e doutrinário, que cabe, obviamente, com toda certeza, a decisão que eu proponho a Vossas Excelências, obviamente, respeitando as opiniões divergentes. Vamos escolher a manifestação, conselheiro Talvin. Pela ordem, eu vou pedir vista desses autos. Vistas ao procurador Luiz Henrique, prossiga. Processo 2968, já decidimos. Processo 7278-2018, adiado. Processo 8969-2018, prazo reaberto. Processo 8969 foi devolvido, Excelência. Foi devolvido? Então, devolvo a palavra. Conselheiro Sérgio Borges, para manifestação de voto vistas. Processo 8969/18. Presidente, é um recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, em fase do parecer prévio, 32/2018, proferido nos autos 3047/2013, que aprovou, com ressalva, as contas do município
de Apiacá, exercício 2012, responsabilidade de Humberto Alves de Souza. É um caso idêntico aos demais, em virtude do artigo 42, é a aplicação de uma tese já vencida, apresentada, uma tese que venceu no plenário, apresentada pelo conselheiro Rodrigo Coelho, em relação à análise referente ao artigo 42. E, conforme o entendimento já formado, eu voto pela não aplicação da tese, concluindo pelo não provimento do recurso, mantendo-se parecer pela aprovação com ressalva das contas. Devolvo a palavra ao relator. Aqui eu reconheço a aplicação da tese, é exercício 2012, o recurso de reconsideração do Ministério Público, e voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva nos termos dos fundamentos apresentados. Devolvo a palavra. Sua Excelência, também é pela negativa de provimento. Há um voto visto do conselheiro Carlos Hanna pelo provimento. O voto visto do conselheiro Borges acaba acompanhando o relator pela negativa de provimento com outros fundamentos. Permanece a divergência. Em discussão. Votação, conselheiro Taufner. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Ceciliotti. Com o relator. Proclamo na forma relatada vencido o conselheiro Carlos Hanna e parcialmente na fundamentação o conselheiro Borges. Prossiga. Processo 9067, primeira sessão. Está ainda, né? Primeira sessão com o procurador Luiz Henrique. O outro, da mesma forma. É só, presidente. Obrigado. Proclamamos na forma relatada e passamos a palavra ao conselheiro Borges. Processo 1821-2011, ele está em primeira sessão com vistas ao conselheiro Carlos Hanna. Processo 5569-2018, está com vistas em segunda sessão para o conselheiro Carlos Hanna, fica adiado. 7866-2018, estou adiando. 9802-2018 já foi votado. Foi pedido vista ao Chamon. 4868. Embargo de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas em face do acórdão TC 20/2019, no plenário, nos autos do processo TC 4805/2018, prestação de contas anual atinente à unidade gestora, encargos gerais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sentenças judiciárias e penas restritivas. No exercício de 2017, responsabilidade dos senhores desembargadores Aníbal de Rezende Lima e Sérgio Luiz Teixeira Gama. No presente caso, conforme atesta o despacho 24.070/2019 da Secretaria-Geral de Sessões, informa que o presente embargo foi oposto no dia 15/4/2019, sendo que o prazo para apresentação do recurso seria 12/4. Dessa maneira, é evidente a sua intempestividade,
motivo pelo qual não deve ser conhecido. Do outro lado, não obstante a intempestividade, é patente o erro material destacado no recurso interposto. De fato, os responsáveis pela aludida prestação de contas são os senhores desembargadores Aníbal de Rezende Lima e Sérgio Luiz Teixeira Lima, e não o senhor Marcelo Tavares de Albuquerque, o que se confirma pelo rol constante do relatório técnico 460-2018 do encerramento da ITC 4713-2018. Por isso, pelo exposto, voto por não conhecer os embargos opostos pelo Ministério Público de Contas, porquanto descumprido o requisito da tempestividade, porém suprir de ofício o erro material relativo à identificação dos responsáveis pela referida prestação de contas. O voto não há divergência, presidente, porém, como há acerto de ofício do erro material, devolvo a palavra. Muito bem, Sua Excelência esclarece e, como há modificação em face de erro material, colho a manifestação. Conselheiro Domingos Taufner. Com relator. Conselheiro Chamon. Conselheiro Rodrigo Coelho. Com relator. Conselheiro Ceciliotti. Com relator. Proclamo na forma relatada por Sua Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Coelho. Presidente. Conselheiro Borges, pois não? O 7866-2018, eu falei que está adiado, na verdade, é retirado de pauta. Perfeitamente, Excelência. Retirado de pauta. Conselheiro Rodrigo Coelho. Muito obrigado, presidente. Processo 5991, já emiti meu voto, vista o Ministério Público de Contas. Processo 10.331/2016, é um pedido de reexame. Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Claumir Antônio Zamprogno, Daniel Santos Cardoso, Marcos Hudson Guetler. O recurso é do Ministério Público de Contas, eu apresentei meu voto. Vista ao conselheiro Luiz Carlos Ceciliotti da Cunha, que devolveu, e eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro Ceciliotti para manifestação de voto vista, processo 10.331. Obrigado, senhor presidente. Eu vou, desde já, pedir vênia aqui ao nobre relator Rodrigo Coelho, esse processo 10.331/2016, trata-se, presentes autos, do pedido de reexame apresentado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face ao acordo TC número 804/2016, segunda Câmara, exarado nos autos do processo TC 9110/2013, de relatoria do eminente conselheiro Sérgio Borges. De acordo com a questão, apesar de ter ido pela procedência da representação mantida a irregularidade, critérios de habilitação necessária, afastou a aplicação da penalidade de multa sob o fundamento de não ter ficado caracterizada a existência de dolo ou qualquer ato de natureza grave a revelar potencialidade lesiva à administração. É contra esse afastamento que o recorrente se volta, entendendo que isso estaria em absoluta contrariedade às provas dos autos e ao ordenamento jurídico. Eu já disponibilizei meu voto no sistema e estou indo no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo o acordo original. Em termos gerais, simplificando, o que for fundamental é que o acordo de piso reconheceu a ausência de dolo ou por parte dos agentes, e o recurso não demonstrou a sua presença. Ante o exposto, divergindo, com todo respeito, do posicionamento da área técnica do Ministério Público de Contas, então eu estou votando no sentido de que esse colegiado aprove, por conhecer do presente recurso, diante da presença dos pressupostos de admissibilidade para o mérito, negar provimentos, pedir de reexame interposto, mantendo os termos do acordo 804, prolatado na segunda Câmara desse Tribunal, nos autos do processo TC 991-10/2013, da ciência arquivar. Esse é o meu voto, vice, senhor presidente. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, agradeço a contribuição do conselheiro Ceciliotti
Nesse processo, que é um recurso um pedido de reexame, foi feita uma licitação. A licitação teve cláusulas restritivas. Só participaram 2 empresas. Das 2 empresas que participaram, uma foi inabilitada e a proposta menos vantajosa foi contratada. Depois de um tempo, por eventual citação do Tribunal de Contas, foi cancelada a licitação, mas o contrato produziu efeitos por 1 ano. De modo que eu não consigo afastar a possibilidade do erro grosseiro no mínimo, e busquei fazê-lo. Então, eu também, acolhendo e compreendendo as razões apresentadas no voto do conselheiro Ciciliotti, vou manter o meu voto por essas questões. Como o contrato produziu efeito por 1 ano, houve cláusulas restritivas, houve a contratação da proposta menos vantajosa, com a atuação direta dos envolvidos, né, das partes aqui, houve uma adjudicação e homologação por parte do próprio prefeito neste certame. Então, eu vou, por essas razões, manter meu voto e devolver a palavra a Vossa Excelência. Peço o vice, presidente. Vice-conselheiro Borges, prossiga. Processo 953/2018, está com vistas ao conselheiro Sérgio Borges, não é isso? De Serra, está com vista em primeira sessão prorrogada, não é isso? Processo 4818/2018, tratam os presentes autos de prestação de contas anual, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Aladim Fernando Cerqueira e André Pereira Carvalho. Houve uma irregularidade mantida nessas contas, que é a designação de servidores para o exercício de atividades conflitantes, infringindo o princípio da segregação de função. Verificou-se a ocorrência de que servidores designados para exercerem cumulativamente funções de primeira e segunda linha de defesa do sistema de controle interno, fato contrário ao princípio da segregação de funções, esses servidores eram designados também em funções de chefia, nestes casos, né? Em alguns casos, os servidores acumulavam as 2 funções. Justificou o defendente não possuir quadro de pessoal próprios e que, apesar da unidade executora de controle interno ser composta por servidores com acumulação de funções, pôde-se verificar, por meio de plano de ação da coordenação da unidade, que não havia conflito entre a execução do controle interno e a função exigida. Ante o exposto, acompanho o entendimento técnico e ministerial, voto para julgar regular as contas da responsável André Pereira Carvalho, regular com ressalva ao senhor Aladim Fernando Cerqueira, dando-lhes devida quitação, determinar na forma do voto, da ciência e arquivar. Não há divergência, Excelência. Processo 5071/2018 e também o processo 5112/2018, ambos são prestação de contas anual de ordenador, exercício 2017, município de Vila Velha, uma Secretaria Municipal de Comunicação, a outra Secretaria Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito. As duas, a manifestação em contrária é por conta do não envio no tempo da prestação de contas, município de Vila Velha. Nós temos aqui manifestação do Ministério Público de Contas por meio de parte dos seus procuradores contrário, parte dos seus procuradores favoráveis. Eu estou acompanhando aqui o favorável, que não foi quem falou nestes processos especificamente, mas como nós temos processos análogos, eu estou, então, acolhendo em parte a manifestação técnica, bem como o posicionamento do Ministério Público, e na divergência para afastar a irregularidade do atraso, uma vez que nós temos vários precedentes em processos de Vila Velha por conta de atraso de envio de prestação de contas, em casos que nós já conhecemos a razão, a mudança do sistema, a licitação, enfim, todos esses casos que nós já estamos aqui relatando por várias vezes. Como são muito jurisdicionados, então ele acaba sendo recorrente e, portanto, por haver uma pequena divergência, no caso dos 2 processos, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Sua Excelência, nos processos 5071/18 e 5112/18, traz como divergência deixar de aplicar a multa em face do atraso. Exato. Pela divergência, ainda que parcial, colho a manifestação. Conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Borges. Conselheiro Ciliotti. Com o relator. Prossiga. Processo 8376/2018, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, recurso de reconsideração, tem vistas em segunda sessão. Conselheiro Sérgio Borges, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro Borges, manifestação, voto vistas. Processo 8376/18. Processo TC 8376/18, recurso de reconsideração, interposto pelo senhor Fábio Ney Damasceno, secretário de Transporte e Obras Públicas à época, em face do acórdão TC 1719/2017 plenário, proferido nos autos do processo TC 835/2015, relativo à representação posteriormente convertido em tomada de contas especial, com vista a apurar irregularidades na contratação da Sociedade Empresária Televisão Vitória S.A. para a prestação de serviço de publicidade sob forma de patrocínio. O voto do conselheiro Rodrigo Coelho conclui no sentido de dar provimento ao recurso, reformando o acórdão TC 821/2018, afastando as irregularidades e penalidades impostas, promovendo, contudo, a abertura de autos apartados. Ressalto, a título de reforço do entendimento exarado no voto do relator, voto 1875/2019, o qual compartilho, acerca da ausência de promoção pessoal, traga à baila a recentíssima decisão proferida no voto 1955/2019, processo 6379/2018, de autoria do excelentíssimo conselheiro Carlos Hanna, ocasião em que o mesmo perfilhou do mesmo entendimento sobre a ausência de promoção pessoal, encampando os argumentos trazidos em sede da própria instrução técnica conclusiva, o qual opinou pela ausência de promoção pessoal em caso com grande similitude. De pronto adianto que acompanho o relator em relação ao provimento do presente recurso, porém diverjo em relação à formação de autos apartados, passado quase 5 anos do fato. Passo a explicar. Da leitura atenta das supostas irregularidades que embasam o opinamento de formação de autos apartados, constato que as mesmas ensejaríam, e no máximo, a aplicação de multa, não se perfazendo em natureza de ressarcimento. Ademais, no caso dos autos, observa-se que o mesmo se reveste em recurso interposto pela parte e não pelo parquê de contas. Neste ponto, em específico, entendo que esbarramos no Instituto da Reformatio Impégios. Chama a atenção ainda para o fato de que, além de não entender pela razoabilidade da proposição de abertura do processo apartado, vislumbro que, mesmo se fosse viável analisar outras supostas irregularidades, entendo que o procedimento correto seria reabrir a instrução processual. Outro ponto nodal que se forma é o que corresponde à proposta de formação de autos apartados passado quase 5 anos dos acontecimentos dos fatos, o que poderia gerar diversos problemas, apesar do regular desenvolvimento do processo, em observância ao contraditório e ampla defesa, assim como da capacidade de produzirem provas de forma eficaz, eficiente e efetiva, ante a natureza das irregularidades apontadas. Assim, voto por conhecer do recurso, dá provimento sem a abertura de autos apartados. É o voto. Devolvo a palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, eu ouvi atentamente, tem questões que eu inicialmente discordo da posição do conselheiro Sérgio Borges, mas vou adiar o processo para analisá-las mais detidamente. Prossiga. Processo 1519-2019 eu vou retirar de pauta. São os processos, senhor presidente, eu vou a palavra. Proclamo na forma relatada e passo a palavra ao conselheiro Ceciliotti. Senhor presidente, processo 06211-2015, esse eu já proferi voto, tem voto vista do conselheiro Sérgio Borges, que devolveu. Devolvido. Vou passar a palavra ao conselheiro Borges para a manifestação de voto vistas. Não, perdão, 6211/15. Presidente, eu estou acompanhando o relator. Sua Excelência trouxe como única divergência deixar de converter em tomada de contas no momento atual. Em face da divergência, colho a manifestação. Conselheiro Taufner. Acompanho o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. Com o relator. Proclamo na forma relatada. Prossiga. Processo 761-2017, senhor presidente, eu vou pedir para adiar. Processo 2863 é um processo que eu também já proferi voto e tem voto vista do conselheiro Rodrigo Chamon na primeira sessão. Devolveu? Não, ainda não. Prorrogou. Ok. Processo de número 5186. Já tem voto proferido pelo conselheiro Marco Antônio. Devolvo a palavra, senhor presidente. Esse também foi prorrogado o pedido de vista do Ministério Público. Processo 2958. Já também tem voto já proferido pela conselheira Márcia. Devolvo a palavra. Também prorrogado vistas ao conselheiro Domingos. Isso. Processo 2963, trata-se aqui das centrais de abastecimento do Estado do Espírito Santo, CEASA, recurso de reconsideração, onde tem 3 processos apensados. Recorrente Enio Bergoli Costas e outros. Eu apenas vou fazer um acréscimo ao que já foi analisado pela área técnica e trata-se de autos de recurso de consideração interposto, então, pelo senhor Enio Bergoli da Costa e faz o acordo TC 1542. A área técnica e o Ministério Público opina pelo conhecimento do recurso de reconsideração em apreço para, no mérito, propugnar pelo seu provimento, a fim de que as contas da CEASA, relativas ao exercício 2011 de responsabilidade do senhor Enio Bergoli da Costa, sejam julgadas regulares com ressalvas. Eu estou acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, porém passa a tecer considerações em razão do acréscimo em meu voto em relação a estender os efeitos da decisão, tendo em vista que a irregularidade apreciada nesses autos, que é a irregularidade 3.1, eleições de membro de diretoria de desconformidade com a lei TC e TC 0756, processo TC 2862-2012. Então, também foi imputado o seguinte gestor, senhor Getúlio Darcy Curti Pires e Luiz Carlos Presotti Rocha e Carmo Robilota Zeituni.
A resolução TC 261/2013, emenda interno, assim preceitua, no seu artigo 401. Havendo responsabilidade solidária na decisão recorrida, o recurso apresentado por uma das partes aproveitará todas as mesmas aquela que tiver sido julgada revel ou não houver interposto. Então, vou, quanto ao senhor Luiz Carlos Prezotti Rocha e Getúlio Decir Curti Pires, com fundamento no artigo 41, né, entendendo que a decisão nesses autos, eu também estou estendendo, né, aproveitando que seja estendida aos referidos gestores, sendo assim afastado a referida irregularidade. Denota-se do venerável acordo atacado que foi imputada ao senhor Carmo Robilotto Azeituni, né, apenas as regulares relativas ao item 3.1. Entendo que a decisão nesses autos deve ser estendida, motivo pelo qual afasta a irregularidade em fase do referido gestor, bem como a multa a ele imputada. Dessa maneira, pelos elementos constantes dos autos, considerando que, para se julgar, é essencial a presença tanto das razões de fato, como também dos fundamentos jurídicos que acompanham o entendimento da área técnica, corroborando pelo Ministério Público de Contas, e afasta as irregularidades em face do recorrente, bem como a multa a ele imputada. Contudo, acrescento que seus efeitos devem ser estendidos ao senhor Carmo Robilotto Azeituni, bem como o senhor Luiz Carlos Prezotti Rocha, Getúlio Darcy Curti Pires, sendo para esses dois últimos apenas no que se refere ao afastamento da irregularidade em apreço, e voto no seguinte sentido: conhecer do presente recurso do senhor Erlenberg da Costa, dar-lhe provimento, afastar em face ao senhor Luiz Carlos Prezotti Rocha, senhor Getúlio Darcy Curti Pires, reformular os termos do acordo TC 1542, julgando regulares com ressalva as contas das centrais de abastecimento do Estado do Espírito Santo Ceasa, relativas a esses 2 milhões sob a responsabilidade do senhor Enio Bergoglio das Contas, secretário de Estado da Agricultura, com fundamento no artigo 84, inciso 2, Lei Complementar Estadual, número 621, dando devida quitação, né, e deixando e da multa a ele imputada, deixando-se de expedir determinações, né, estendendo esses efeitos também. Em decisão, o senhor Carmo Robilotto Azeituni, membro do Conselho de Administração e Diretor Técnico Opcional da SEAS, no dia 6 de 2011, na forma do artigo 461 da Resolução TC 261, regimento interno, julgando-se irregulares com ressalva suas contas, com a devida quitação, mantendo-se os demais termos do acordo atacado, da ciência e arquive-se. Esse é meu voto. Sua Excelência Só acompanhou o atendimento, não há divergência, apenas esclareceu que, em consequência, estende os efeitos. É isso. Com aquiescência, prossiga. Processo 4123, 2018, trata-se dos autos de expressão de conta anual da Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Amantino Pereira Paiva, sem divergência, senhor presidente. Eu passo, então, a relatar meu voto, julgar regular a prestação de conta e dar ciências à interessada e arquive-se. Processo 4620, divergência parcial entre o relator e a área técnica quanto ao prazo. Aqui trata-se de autos de representação atuado por força de acórdão TC 1318, que, com relação à Secretaria de Estado de Controle e Transparência, SECONT, né, interessado, o senhor Edmar Moreira Camata, em relação à possível realização de cedo sem prévio empenho da Superintendência Regional de Saúde de Vitória. Aqui trata-se apenas com aquela questão, aquilo, né, devido ao fato de lá atrás estava aplicando o prazo de 60 dias, aqui eu estou só, né, refazendo para que seja determinado e notificar o secretário para 90 dias apresentar, né, as suas devidas considerações. Processo 5966. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Me permita
presidente, conselheiro Ceciliotti, nenhuma diferença em relação ao que nós estamos praticando em relação a prazo. Eu estou com um processo desse no gabinete. E no decreto 3755-R, de 2 de janeiro de 2015, no parágrafo 1º, no artigo 10, estabelece o seguinte: caberá à Secretaria de Controle e Transparência coordenar o levantamento a ser realizado no âmbito da unidade gestora, orientar os gestores da adoção de previdência, apurar valores de indicação dos responsáveis por meio de sindicância em despesas sem prévio empenho. Está lá no decreto 3755-R. E, por isso, eu entendo que esses processos estão sendo movimentados aqui no tribunal. Nós estamos concedendo mais prazo para a SECONT. Acontece que o decreto 4350-R, de 1º de janeiro de 2019, no artigo 15, ele revoga o decreto 3755-R. De modo que eu não sei, aqui neste caso, do ponto de vista executivo, não cabe mais a SECONT apurar aquilo que nós estamos mandando ela apurar. Eu fiquei com dúvida nisso e estou aqui compartilhando a dúvida que me... Isso não muda a determinação do tribunal, nós estamos apenas unificando os prazos. Ok, mas eu só estou dizendo porque provavelmente nós estamos unificando o prazo e dando uma recomendação, dando um prazo de determinação para um órgão que pode dizer no final, olha, não é comigo mais porque me foi tirada a responsabilidade. Só estou fazendo um alerta. Não, a determinação do tribunal permanece. Não é uma determinação, né? O processo está em curso, não é indeterminação, está sendo feita uma apuração. Ok, nós tudo bem. estamos apenas, no presente caso, unificando prazos. Perfeitamente, presidente. Com aquiescência? Prossiga. Obrigado, senhor. Processo 5966, Fundo Municipal de Saúde de Linhares, Prefeitura Municipal de Linhares, Controle de Sede, Fiscalização e Representação. Não há divergência, senhor presidente. Eu, então, estou conhecendo a presente representação, considerar a presente representação improcedente no mérito dos termos do RC das Ciências e Arquivos. Muito bem, eu estou proclamando na forma relatada pelo Sua Excelência Conselheiro Ceciliotti, passando a palavra ao Conselheiro Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo 7230-2018, Instituto de Previdência e Servidores do município de Aracruz, é um recurso de reconsideração. Esse processo teve o pedido de vista do conselheiro Domingos, que ainda não proferiu o voto. Conselheiro Domingos, manifestação de voto vistas. Senhor presidente, seus conselheiros, ilustre representante do Ministério Público de Contas, processo 7230/2018. Cuidam os autos, recurso de reconsideração interposto ao Ministério Público de Contas, procurador Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, em face do acórdão TC 346/218, primeira Câmara, que, na parte dispositiva, julgou regulares com ressalvas contas, expediu determinação e monitoramento. A parte foi notificada, mas não apresentou contra-razões. A área técnica opinou pelo provimento total do presente recurso para julgar as contas irregulares, o que foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, parecer da Lavra, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. O nobre conselheiro João Luiz Catolovati proferiu voto pelo provimento total do recurso e ainda com aplicação de multa de R$ 5.000 à responsável senhora Zelmar de Fátima Segato, presidente. O conselheiro Rodrigo Chamon pediu vista e votou pela manutenção do acórdão recorrido, que havia sido relatado na primeira Câmara pelo conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Diante do exposto, solicitei vista dos autos. Compulsando, os mesmos verificam que as irregularidades imputadas ao gestor, em suma, decorrem de impropriedades, problemas nos registros contábeis, bem como a ausência do equilíbrio atuarial do regime próprio apurado na avaliação atuarial anual. No tocante às irregularidades, recolhimento de contribuição patronal em valor divergente ao registrado em folha de pagamento e recolhimento de contribuição retida ao servidor em valor divergente ao registrado em folha de pagamento, não há divergência, pois também foram mantidas pelo relator do acórdão recorrido, motivo pela qual adoto como razão de decidir os fundamentos constantes desse acórdão, que em síntese se refere ao pagamento de pendências anteriores
em valor diminuto, bem como a regularização de outro valor contabilizado em duplicidade, conforme tratados 86 e 7 desse voto. Pois bem, passamos à análise das irregularidades trazidas no recurso e que restaram mantidas no voto do nobre relator, conselheiro João Luiz Cota Lovati. A irregularidade e a ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência, apurado na avaliação atuarial anual, refere-se ao déficit atuarial de R$ 268.759.425, em que as alíquotas suplementares estabelecidas em lei municipal não são suficientes para cobrir integralmente o déficit, ficando um passivo a descoberto no montante de R$ 128.269.144. A portaria 402/2008, do então Ministério da Previdência, preceitua acerca do equilíbrio financeiro e atuarial, que o RPPS deve ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em conformidade com a avaliação atuarial inicial e as reavaliações realizadas em cada exercício financeiro, para a organização e revisão do plano de custeio de benefícios, disciplina que, no caso de avaliação indicar déficit, deverá ser apresentado no parecer um plano de amortização para o seu equacionamento. Assim, embora se verifique a ocorrência da irregularidade, posto que o plano de amortização tem por objetivo o equacionamento do déficit, o que denota-se não ter atingido sua finalidade principal, haja vista a identificação por parte do nosso corpo técnico de um passivo a descoberto, ou seja, da existência de um plano de amortização que não foi capaz de equacionar o passivo atuarial, entendo pela manutenção da irregularidade, contudo, não sendo capaz de macular as contas do gestor ante o saneamento mediante determinação para que o gestor promova a reavaliação no exercício seguinte. No tocante à próxima irregularidade, a ausência de atualização dos registros de provisão matemática previdenciária. Realmente é uma obrigação e, nesse caso, eu mantenho a irregularidade, mas também entendendo que não tem o condão de macular, na medida que a gestora apresentou algumas justificativas aqui, e cabe, então, determinação para que, no exercício seguinte, o meu instituto atualize essa questão dos registros das reservas matemáticas. Na irregularidade, propor o plano de amortização de déficit atuarial para o período 2014 e 2044, com alíquota suplementar de até 5,25%, não suficiente para amortizar o déficit atuarial do regime, e sem demonstrar a sua compatibilidade com a capacidade financeira do município e com os limites de gastos com pessoal estabelecido na LRF para o período proposto, tem entendimento firmado, inclusive em outros processos, cito como precedente o processo TC 5475/2015, Instituto de São Gabriel da Palha, em que entendo que a imputação de tal irregularidade recai ao prefeito municipal, na qualidade de representante do ente, pois é do ente a responsabilidade de preservar o equilíbrio financeiro atual do RPPS, e é também o Executivo Municipal que pode propor as leis. Então, nesse caso aqui, eu afasto a irregularidade com relação à gestora do Instituto. Quanto à irregularidade e à ausência de recolhimento de contribuição patronal, a gestora, quando a instrução do processo, que culminou no acordo recorrido, trouxe em defesa informações de que teria recolhido regular e tempestivamente todos os valores devidos e juntou documentos que supostamente lastreavam suas alegações de defesa. No acordo recorrido, a irregularidade restou afastada, por ter entendido o relator que a gestora comprovou o recolhimento de todos os meses. Contudo, entendo que existe razão recorrente, corroborado pela análise técnica realizada, haja vista que, em análise dos documentos trazidos pela responsável, onde foram registrados pagamentos das contribuições patronal no exercício de 2014, verifique-se o requerimento da contribuição relativa a cada competência, com exceção dos meses de agosto de 2014 e novembro de 2014. Então, resta claro que a recorrente comprovou apenas parte do recolhimento. Então, mantenho a irregularidade, mas que também não macula as contas devido aos valores e sendo objeto de determinação. No que se refere à irregularidade de recolhimento de contribuição retida do servidor em valor divergente ao registrado em folha de pagamento, o corpo técnico identificou que o Instituto de Previdência, no decorrer de 2014, liquidou e pagou despesa com contribuição previdenciária retida dos servidores em valor superior ao constante da folha de pagamento do mesmo período. A respeito do valor apurado de R$ 38.751/93, a gestora informou se referir à retenção em folha de pagamento de inativos e juntou documentos para comprovar suas alegações de defesa. Em análise do documento trazido nos autos, que
que os registros das consignações realizadas em 2014 totalizam o valor de R$ 38.000, contudo, as cópias de balancete de receita, folha 102, e a relação de arrecadação da conta contribuição do servidor inativo para a RPPS, registram a arrecadação no valor de R$ 25.688,11, referente à conta contribuição do servidor inativo para o RPPS, restando a diferença de R$ 13.063,82. Ante o exposto, entendo também que as justificativas trazidas ao processo não são capazes de elidir a irregularidade, motivo pelo qual mantenho acolhendo a propositura do corpo técnico quanto à determinação. Pois bem, analisada aqui todas as possíveis irregularidades, em análise global dos autos, constato que as irregularidades apontadas realmente revelam descontrole no setor contábil do regime próprio. Entretanto, não se tratam as irregularidades de algo de fácil percepção do gestor, pois, além de se tratarem de distorções atuariais, que são passíveis de correção na reavaliação atuarial do exercício seguinte, no que toca às distorções contábeis, as divergências não apresentam valores significativos, o que me faz concluir perante a inexistência de má-fé da gestora e que também a manutenção das irregularidades aqui analisadas não possui o condão de macular as contas nesse caso concreto, bem como entendo como a determinação medida adequada para o saneamento das irregularidades apontadas. Ante o exposto, voto para dar provimento parcial, já que eu mantenho algumas irregularidades, mas sem condições de macular as contas, que no acordo recorrido algumas estavam afastadas, e também altera um pouco os fundamentos, por isso que o provimento é parcial. Mas é mantido, como no acordo base, o julgamento regular com ressalva e com determinações, conforme está inscrito no voto, e dar ciência ao interessado e, após os trâmites regimentais, arquivar os autos. É como voto, senhor presidente, a divergência. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, na maioria dos itens tidos como irregulares, o posicionamento do conselheiro Domingos está basicamente alinhado com o pensamento inicial, entretanto, divergindo sobre a gradação da irregularidade, que eu considero como de natureza grave. Ele considera que não tem gravidade suficiente para macular as contas. Entretanto, tem um item específico, que é a questão do plano de amortização, que eu defendi, que é de responsabilidade de todos os atores, inclusive do prefeito e do responsável pelo Instituto, e o conselheiro Domingos defende que essa atribuição deve ser lançada unicamente à responsabilidade do prefeito como gestor, e que ele teria os mecanismos de fazer essas proposições para redimir o déficit atuarial do fundo previdenciário. Quer dizer, no caso do fundo previdenciário, que o fundo financeiro não teria problema. Mas eu mantenho o posicionamento por entender que deve alcançar as outras pessoas e mantenho a proposta inicial. Presidente, pela ordem, eu vou pedir vista dos autos, porque, pelo que foi lido no meu entendimento, esse Instituto de Previdência logo vai estar inviabilizado os pagamentos dos benefícios. Eu não vejo 128 milhões de débito atuarial. Acho que não é coisa superficial. Eu vou pedir vista dos autos. Vista ao Ministério Público de Contas. Passa a palavra. Perdão. É isso. Proclamamos na forma relatada e passamos a palavra ao conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, eminentes conselheiros. O primeiro processo da pauta, senhor presidente, é o processo 1713 de 2016, eu estou retirando. O segundo processo da pauta, o processo 3315 de 2018, lá no Instituto de Servidores do município de Itapemirim, é um pedido de reexame. Estava com visto com o doutor representante do Ministério Público Especial de Contas, por solicitação também estou adiando. Retorno a palavra à excelência, presidente. Proclamamos na forma relatada. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão, mas porém convoco para a próxima ordinária, a ser realizada no dia 18 de junho, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.
A outubro, o Tribunal de Contas do Espírito Santo percorrerá o Estado com Júris 2019. O encontro de orientação técnica é destinado a servidores estaduais e municipais, com 13 cursos presenciais. As capacitações sobre temas da gestão pública são ministradas por auditores de controle externo do TCE Espírito Santo. O Júris 2019 acontece em 6 polos, contemplando os 78 municípios capixabas. Nova Venécia, de 6 de maio a 7 de junho. Alegre, de 24 de junho a 12 de julho. No Tribunal de Contas, em Vitória, de 15 de julho a 2 de agosto. Em Venda Nova do Imigrante, de 5 a 23 de agosto. Em Santa Teresa, de 2 a 20 de setembro. Em Colatina, de 30 de setembro a 18 de outubro. A capacitação é uma realização da nossa Escola de Contas.